Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do nosso Coecast, nosso podcast aqui na Coexistir. Meu nome é Bruno Elias Espanhol e o objetivo do nosso podcast, como vocês sabem, é trazer para vocês reflexões, compartilhar questões práticas do nosso dia a dia, das nossas consultorias, do nosso trabalho aqui na Coexistir e trazer para vocês dicas, informações, sugestões, enfim, para que vocês possam ter uma jornada mais leve. O objetivo é esse, é ter uma jornada mais leve, é passar pelo que nós temos que passar no nosso mundo do empreendedorismo, na nossa vida empreendedora, de uma forma mais leve e também, obviamente, levar isso para a vida, né? Como um todo, como um geral, em todas as outras áreas, com o objetivo de termos uma jornada mais leve. A gente passa por tantas situações, o mundo hoje, né, nos apresenta tantos desafios, poxa, então por que a gente não pode passar por eles, não pode superar eles, vamos dizer assim, de uma forma mais leve, mais tranquila, mais consciente. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma temática que ela é muito comum nas nossas vidas. Ela é falada em vários momentos da nossa vida, seja a gente estando no trabalho, a gente estando em casa, a gente estando almoçando, jantando, na cama, dormindo, assistindo um filme, enfim, né? É sobre o dinheiro, galera. E essa temática, ela preocupa muita gente, é uma temática controversa, é uma temática que muitas pessoas, acredito, nem dormem por conta disso, por estarem endividados, por estarem com dificuldades nessa parte. E muita gente que tem muito dinheiro, muita gente que desfruta desse bem aí com abundância, muitas vezes não tem paz, não consegue se organizar mesmo tendo bastante. Acreditem ou não, tá, galera? Acreditem ou não, já estive atendendo pessoas, já estive em contato com pessoas que possuem muito dinheiro, mas é só o que eles têm, só dinheiro, não tem mais nada, sabe? Enfim, hoje a troca de ideias é sobre isso, galera. Um dos nossos trabalhos aqui na Coexistir é a instrução sobre isso. A gente ajuda as pessoas a entenderem melhor sobre o seu dinheiro, a organizarem melhor, a guardarem melhor, a investirem melhor, enfim, a organizar a sua vida financeira. Então, muitas vezes a gente chega numa empresa, a gente é solicitado, Bruno, não está entrando dinheiro o suficiente, ou está entrando e a gente não sabe para onde vai, não sobra, até entra, mas eu não consigo ver a cor desse dinheiro e por aí vai, galera. As pessoas têm muitas demandas em relação a isso. Então, o que que a gente faz? A gente senta junto com a pessoa, procura entender qual que é o funcionamento, se a pessoa tem algum controle disso, e a maioria não tem. A maioria entra, recebe pelo seu serviço, pelo seu produto, enfim, e paga as contas. E era isso. E é tudo misturado, as contas da empresa, as contas pessoais dos sócios, dos donos da empresa e por aí vai. Então é uma bagunça, é literalmente assim uma bagunça, né? Imagina uma sala toda revirada, com todos os móveis fora de lugar, cadeiras viradas, uma em cima da outra, e enfim, imagina essa cena aí. É mais ou menos assim que é o financeiro de muitas pessoas, de muitas empresas que a gente auxilia, né? Então a primeira coisa é nós organizarmos isso, nós instruirmos essa pessoa em relação a isso, a colocar no papel da onde que vem esse dinheiro, para onde que vai esse dinheiro, ou seja, né, da onde que tá entrando e para onde que tá indo, aonde que tá gastando, aonde que estão sendo os gastos. E aí, galera, entram várias questões. É um trabalho chato de fazer muitas vezes, né? Tu tem que ficar anotando cada coisa que tu gasta, cada coisa que tu compra.
E aí a galera me diz assim, não, Bruno, mas eu quero olhar para o que entra, eu quero me preocupar com o que entra de dinheiro, né? Eu quero buscar fazer com que entre mais. Então uma empresa quer aumentar suas vendas, quer aumentar seu faturamento, quer melhorar ali as suas compras para que a sua receita cresça, para que o seu lucro cresça. Só que na verdade, galera, essa a gente tem que cuidar porque pode ser uma grande armadilha a gente só olhar para isso. Isso vale para tua pessoa física também. Daqui a pouco tu esteja muito endividado, tu esteja aí sem controle e tu tá pensando assim, cara, eu tenho que ter um segundo emprego, um terceiro emprego, eu tenho que ter uma outra fonte de renda. O segredo não tá aí, galera. O segredo não tá não tá em buscar mais dinheiro, mais receita. O segredo está em controlar o que tu gasta. Porque a grande tendência, e isso até de forma inconsciente, tá? A grande tendência é que se tu ganhar mais, se tu tiver mais entradas, como tu não tem um controle, uma consciência da tua saída, daquilo que tu precisa, enfim, tu vai gastar na mesma proporção do que te entrou. Então, se hoje tu ganha 10 e gasta 11, tu vai passar a ganhar 20 e tu vai gastar 21, vamos supor. A tendência é essa, galera. A tendência é essa. Toda regra, obviamente, tem a sua exceção. Então não é porque daqui a pouco tu está buscando mais renda, enfim, e vai conseguir ter mais renda, que tu vai gastar na mesma proporção. Mas eu quero dizer que a tendência, pela nossa observação, pela nossa prática, pela experiência, ela é essa. E aí a galera não quer olhar para os seus gastos, para o seu custo de vida. E eu vejo que isso é muito por uma questão emocional, muito por uma questão psicológica, no sentido de assim, né, galera? É tudo tão desafiador, é tudo tão corrido, é tudo tão maluco, que o pessoal pensa o seguinte, nessa condição que eu tô me quebrando e tal, será que eu não mereço ir comer fora de vez em quando? Será que eu não mereço me dar um presente, comprar uma roupa diferente e me agradar, enfim? E aí o medo de olhar para isso e ter que cortar isso. E aí a gente sempre explica, a gente não trabalha dessa forma. A gente não é aquela pessoa que vai observar o teu financeiro e eu quero que tu pense e pratique dessa forma. Tu não tem que olhar pro teu financeiro, para as tuas contas, enfim, para as tuas dívidas e te punir ainda mais. Então a gente não vai olhar e vai xingar a pessoa e vai cortar o que a pessoa tem que, porque a pessoa tem que tirar isso aqui tu não pode mais gastar, isso aqui esquece da tua vida. Eu não vejo dessa forma, eu acredito que tu também não deva olhar assim, porque isso só vai piorar a situação. Primeiro tu tem que ter a consciência, tu tem que entender a situação de fato. Tu tem que saber que daqui a pouco sim, tu tá gastando lá um monte com comida, com ir um jantar, ir almoçar fora, por exemplo, em algum restaurante. Quando a gente diz almoçar fora, jantar fora é num restaurante, enfim. Tu tem que ver que daqui a pouco tu não vai conseguir manter de ir todos os dias ou de ir todos os finais de semana em um restaurante, pegando o exemplo desse gasto. Mas tu tem que levar em conta também que isso te faz bem, que isso é o teu mimo, que isso é o teu momento, o momento da tua família daqui a pouco. Então tu não deve se desfazer disso. Tu deve só ter consciência e ver que, ao invés de tu ir todos os finais de semana ou todos os dias, tu vai reduzir, tu vai então um final de semana ou 2 finais de semana. E ao invés de ir todos os dias, tu vai na terça e na quinta, por exemplo. Então é esse olhar que a gente propõe, é esse olhar que a gente sugere para as pessoas que a gente atende, para as empresas que a gente atende. E isso vale para empresas e vale para pessoas físicas também, né? A gente sempre, quando olha para o financeiro de uma empresa, a gente sempre cria um controle em conjunto
pro dono da empresa. Porque a grande maioria das vezes, o cara que mais influencia no caixa da empresa, no financeiro, não é a empresa em si ou alguma conta da empresa, mas sim o próprio dono, o próprio sócio. Então, a maioria das empresas, eu acredito que até hoje nenhuma tenha nos apresentado esse problema de a empresa em si ser de o problema estar na empresa, por alguma operação da empresa, por algum produto ou serviço que era feito. Sempre tudo deu muito certo. Porém, o problema, 99,9% dos casos é o seguinte: aquilo que a empresa gera de lucro, aquilo que a empresa gera de resultado, vamos dizer assim, não é suficiente para satisfazer as necessidades, o custo de vida dos seus sócios, do seu dono. Então, nós já tivemos empresas que nós mostramos por A mais B que o empreendedor lá, o pessoal, os sócios, enfim, eles poderiam tirar 5 mil reais cada um, por exemplo. Esse era o que a empresa podia pagar para eles, sem lesar o seu caixa e o seu lucro. Então, ela pagava todas as contas, sobrava lá um determinado lucro e cada um podia tirar 5 mil. E ainda assim sobrava um pouco para a empresa, né? Porque quem tem um negócio sabe que o lucro ele deve ser dividido com a empresa também. Então, uma parte deste lucro é para o sócio, para os sócios. Outra parte fica na empresa para reinvestir, para capital de giro. De giro. Perdão, galera, engasguei com a saliva. Retomando aqui, galera, deu um pequeno engasgo com a saliva aí. Uma parte do lucro tem que ser dividido com a empresa para reinvestir, para capital de giro, enfim, a outra parte vai para o sócio, para os sócios, enfim, né? E essa empresa podia então destinar e ainda sobrar, né, para si, podia destinar aos seus sócios 5 mil cada um. Eles tiravam 12. E a dificuldade maior de entender, aí que tá o desafio da coisa, né? Poxa, a matemática, a lógica te mostra isso. Mas a aceitação, o ver que, opa, peraí. E aí bate com as questões de quanto se trabalha, de quanto problema se tem. E aí tu pensa, não, mas 5 mil é muito pouco, não pode ser, eu tenho que tirar mais por tudo que eu faço. Por isso que entra muito na área, no âmbito psicológico, no âmbito mental, emocional, e que o pessoal muitas vezes acha que a questão financeira é puramente lógica, puramente matemática. E a grande maioria não é. A matemática e a lógica, eu diria que é a pontinha do iceberg. O restante é toda uma questão psicológica, toda uma questão emocional. Então, galera, quem está numa situação complicada, uma situação de endividamento, uma questão de desorganização nas contas, precisa olhar para os gastos, precisa encarar isso e precisa anotar. É muito simples, anotar os seus gastos numa planilha. A gente, inclusive, tem vários modelos que a gente disponibiliza para a galera. A gente pode construir personalizado, enfim. Mas anotar, seja num caderno, seja, enfim, aonde for, entendeu? Mas tem que anotar. E aí essa é uma resistência, complementando com isso que a gente falou até agora, essa é uma resistência que a galera tem também. Porque sim, é chatinho, né? Ficar anotando lá e tal, tudo. Eu fui numa empresa esses tempos e a gente falava sobre isso. Ó, pessoal, se vocês forem comprar uma barra de cereal, só uma barra de cereal no mercado, vocês têm que anotar.
O pessoal deu um pouco de risada, assim, né? Claro que é modo de dizer porque, enfim, mas pode acontecer de tu ir comprar só uma barra de cereal. É óbvio que aqueles 3, 4 reais não vai impactar no resultado, mas é a soma de várias vezes que tu foi comprar uma barra de cereal. E a partir dessas anotações, tu cria o hábito e tu tá dizendo para ti mesmo e pro teu cérebro, opa, sou eu que estou controlando o dinheiro e não é ele que me controla. E que esse é o grande X da questão, essa é ah, a grande sacada da coisa. O dinheiro nos controla, na maioria das vezes. Então a gente tem que inverter esse jogo e dizer para nós mesmos e ter essa consciência de que nós é que controlamos o dinheiro. Como? Anotando, olhando, pensando, analisando. É assim que a gente controla ele e que aí ele não nos controla mais. Então a gente tem que passar por esse processo chatinho de anotar as coisas. E aí, mesmo assim, daqui a pouco tu vai pensar, não, isso aí, Bruno, tá falando é uma bobagem, não faz tanta diferença. Eu vou continuar anotando as coisas maiores, as coisas principais ali. Cara, eu já tive muitas experiências de que o pessoal de fato não levou isso a sério e, infelizmente, fechou seu negócio ou não ou descontinuou aquela atividade, aquela parte, enfim. Ou mesmo assim, fez alguns investimentos, algumas coisas e ainda assim não tá leve, ainda assim não tá em paz. Cara, então vale a pena tu superar o chato que é anotar as coisas. O chato que é tu ir no mercado e saber que tu gastou 3 reais numa barra de cereal, ir no teu WhatsApp, num grupo contigo mesmo, ou no grupo que tu tem aí com a tua família, que tu controla o financeiro, ou o grupo da empresa, e tu escrever lá 3 reais barra de cereal, para depois tu fazer esse lançamento na tua planilha, no teu caderno, ou alguém que cuida disso fazer esse lançamento. E aí lá no final vai contabilizar no teu relatório e tu vai ver bem certinho o quanto tu gastou de mercado, o quanto tu gastou de comida, enfim. E aí tu vai conseguir visualizar e tomar decisão. Seja para cortar, seja para continuar, seja para modificar de alguma forma. Eu tive casos em que era uma empresa familiar e tinha toda essa carga emocional de trabalho duro, de segunda a segunda, faça chuva, faça sol e uma loucura. E a galera me dizendo assim, Bruno, a gente não gasta em nada, a gente não faz nada, a gente só come fora de vez em quando e tal. E aí o pessoal foi ver, eles tiravam 10 mil reais da empresa e a empresa podia pagar 4, uma coisa assim, né? Então tem muita questão envolvida nessa parte e que as pessoas simplesmente às vezes se recusam a olhar. Porque o que a gente está propondo, né, galera? A gente está propondo o controle, obviamente, ali, mas o olhar, o encarar isso, é aí que tá o perigo da coisa, né? É aí que vai te dar um baque e vai te dizer assim, tá, e agora? Vamos seguir ou vamos desistir de tudo? Eu não quero mais ver isso aqui. Tem que ter um cuidado muito grande quando a gente se depara com quem a gente é financeiramente. Tem que ter um cuidado bem grande. Tem que estar preparado psicologicamente, emocionalmente. E aí eu digo para vocês o que eu digo para todos os meus clientes. Não se apavorem, não se sintam mal, não se sintam fracassados ou derrotados. Se sintam vencedores, por quê? É a primeira vez que tu tá encarando de frente algo que te controla para que tu passe a controlar agora. Então o dinheiro muitas vezes nos controla e a gente olhando e estando preparado e encarando é aí o primeiro passo para que nós possamos
controlar de fato ele, ter esse controle. E aí, galera, por que eu digo para vocês, como eu falei ali no começo, que eu conheço muita gente que tá nessa condição de endividamento, de dificuldade financeira, enfim, né? E tem um outro lado que dispõe de muito dinheiro. O dinheiro é a única coisa que não falta, mas todo o resto falta. E aí entra uma questão que é para se ter para ligar um alerta, para se ter um cuidado muito grande. Nós vivemos num mundo em que tudo é medido pelo dinheiro. O status, o próprio caráter, quem tu é atrelado à tua questão financeira. Muitas vezes é assim, vocês sabem que é. Infelizmente, né? Aquela questão dos valores, de tu manter a tua palavra, de tu ser um cara honesto, de tu ser um cara que ajuda, um cara que se preocupa. Essas questões de princípios, hoje, elas estão bem... A gente tá muito perdido, tá muito distante. Se distanciou muito. O mundo que a gente vive hoje nos convida a nos distanciarmos disso. Então vocês têm que ter muito cuidado nesse sentido para não rotular as pessoas, né? Ou não atrelar a questão financeira delas com quem elas são, enfim. E aí que mora o desafio, né? O desafio é tu se manter firme aos teus princípios mesmo estando muito, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo estando numa abundância muito grande. E não se perder de ti mesmo, porque aí é bem fácil, né? Tu acha que tu pode tudo, tu acha que tu é diferente de todo mundo, tu acha que tu é imortal. E na verdade tu é igual aos outros, só tem um recurso que se destaca um pouquinho mais. Então essa parte é muito sensível de lidar. E eu alerto que vocês pensem e reflitam sobre isso. Porque da mesma forma que tem pessoas que só tem bondade, honestidade, só tem amor para dar, enfim, e não tem dinheiro, é bem complicado. E essa outra parte de quem só tem dinheiro e daqui a pouco não tem essa honestidade, o amor para dar, a ajuda, o respeito, a humildade, também é complicado. Então tem que ter o equilíbrio em tudo. E esse é o desafio da nossa vida aqui, do nosso mundo aqui. Ter o equilíbrio nas coisas. Então, para ti que tá numa situação complicada, pensa nisso. O primeiro passo é tu colocar todas as tuas contas no papel. Papel que eu digo, um caderno, uma planilha, enfim, um documento de Word. E tu encarar isso de frente. E tu saber que a partir de então é tu que controla o teu dinheiro e não ele que te controla. O bom é que tu crie ali esse hábito de controlar, de anotar tudo que tu gasta, de anotar tudo que te entra, e que isso te gere um relatório no final do mês, uma soma, né? De quanto entrou, de quanto saiu, da onde que está vindo isso, para onde que está indo, e se sobrou, se faltou. E a partir daí fazendo os ajustes necessários para que sobre, e que aí então tu possa concretizar os teus objetivos com essa sobra. E para ti que tem tanto dinheiro, que tem um monte de dinheiro, da mesma forma. Não é porque tu tem bastante que ele é infinito. Ele pode terminar. É importante tu anotar, tu ter consciência também se todo mês tu tá consumindo dessa quantia ou se tu tá fazendo com que essa quantia renda mais, com que sobre mais todo mês também. É a mesma lógica, né? E ao mesmo tempo tenham consciência de que são vocês que controlam o dinheiro e não ele que controla vocês, e de que ele é apenas, simplesmente apenas mais um recurso, mais uma fatia da nossa roda da vida aí, que é bem importante, mas não esqueçam das outras, de ser humilde, de ser bom com as pessoas, do propósito de vida de cada um, de fazer o que você gosta, de viver bem, tranquilo e de forma leve.
Acredito que dessa forma a gente consegue ter um equilíbrio e ter uma jornada mais leve. Certo, galera? Espero que essa troca de ideias, vinda da nossa prática, enfim, do nosso conhecimento, possa auxiliar vocês a terem um entendimento um pouquinho mais amplo sobre essa questão financeira e de que muito mesmo é mais psicológico e emocional do que matemático e lógico. E a gente fica, obviamente, à disposição, porque esse é um dos nossos serviços, essa é uma das nossas especialidades de conversar e de ajudar sobre isso, ajudar a controlar, ajudar a criar controles, a entender mais sobre isso, tanto da forma lógica e prática e matemática, como da forma emocional. Então a gente fica à disposição se alguém em algum momento precisar de alguma orientação, de alguma instrução a respeito disso. Muito obrigado por estarem aí comigo em mais esse vídeo, esse conteúdo. E se cuidem, fiquem bem e busquem um equilíbrio em tudo isso, em todas essas partes, para uma jornada mais leve.